Olá, bem-vindo a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma, grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. Mandar um abraço aqui para a turma do Rio de Janeiro, a nossa Clínica Social de São Paulo, do Paraná, da Bahia. Bom, gente, nós vamos dar sequência aqui, nós estamos fazendo uma minissérie de lives falando das compulsões. E o tema de hoje eu quero abarcar um pouco da vigorexia, o excesso de atividade física, aquela coisa meio desmedida de querer se cuidar demais, e até que ponto a compulsão por se cuidar pode virar extremamente patológica. Essa é a grande questão. Qual que é o limite entre se cuidar e exagerar? Que nós vemos aí pessoas hoje em dia que passam 5, 6 horas na academia, que entra num crossfit, enquanto não lesiona a coluna, não sossega, tomando aí hormônio de cavalo para ter o braço fortão. Então, tem uma questão um pouco complicada nesse cenário das compulsões. Com a gente de Brasília está a professora Ayla. Bom dia, Ayla Campos. Bom dia, pessoal. Estou por aqui para falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, Vai ser uma delícia. Maravilha. Com a gente está o do Rio de Janeiro, coordenador do nosso grupo de supervisores, o coordenador da Clínica Social do Rio de Janeiro, Gabriel Souza. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui de novo. Parte disso. Com a gente está o coordenador da Clínica Social de São Paulo, o nosso professor Leonardo Tondato. Olá, Léo. Espera aí que eu preciso ir na academia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tu tá com cara de que malhou a madrugada inteira, né? Quem me dera. Meu Deus, tá acabando com meu amigo, que horror, Mas vamos lá, gente. Eu queria começar ela pensando contigo. Até que ponto é sadio, Porque todos nós temos que fazer atividade física. Isso é protocolo de saúde, Até que ponto é bom e quando começar a ficar ruim? Como é que a gente pode pensar isso? Eu venho de um lugar um pouco assim além, Eu também tenho licenciatura em Educação Física e lá a gente vai trabalhando bastante sobre como a corporeidade e esse processo está ligado muito a um processo cultural também, Depois que a gente passou por uma pandemia, eu acredito que as pessoas começaram a ficar mais voltadas para si, Essa coisa de uma introjeção mais complexa e complicada, de se entender dentro da sua sombra, dos seus monstros, dos seus problemas, e colocar isso para fora de um jeito, preciso cuidar de mim, preciso ser melhor. Eu acho que nem só com o corpo, também virou aquela coisa de hashtag terapia em dias, e aí você começa a fazer um monte de processos que afirmam que você está melhorando, está evoluindo, essa coisa meio gratiluz, e nessa o corpo entrou também, Essa coisa de que eu estou na academia para poder cuidar da minha saúde, mas a pessoa fica extremamente ansiosa com isso, Ela vai para a academia para poder lidar com a ansiedade, ela fica ansiosa porque está na academia, porque tem que emagrecer, porque ela está se comparando com outras pessoas, porque ela está comparando que a outra pessoa está pegando um peso a mais que ela, porque ela está comparando que a outra pessoa emagreceu mais rápido que ela, e aí enche de um processo bem neurótico, e a gente está vendo o que está acontecendo por aí, Uma produção excessiva de conteúdos fitness, emagrecedores, e que pregam uma vida muito da meritocracia, Então, quem quer consegue, levanta mais cedo, dá um jeito, e isso tem sido muito tóxico, de modo geral, tanto para quem está, quanto para quem não está também, Porque vira aquela cobrança. E você, não vai levantar mais cedo? E aí, Jorge, já foi para academia hoje? Não vai para academia? Vamos olhar, vamos mexer essas perninhas, esses bracinhos. Minha pau, que me perdoem os que se cuidam, mas eu sou adepto da formatação da barriguinha. Viva o chopp!
Eu acho que é interessante, um limite que a gente tem que ter consciência, ela até pela educação física, entre buscar a saúde de fato e o exagero. Porque Sim. o problema não é você estar indo se cuidar, né? Eu faço exercício regularmente, faço pilates, faço minhas caminhadas, né? Tem alguns aparelhos aqui em casa que a gente faz, mas sabe, eu vejo que tem um exagero, tem uma coisa meio, eu acho que você trouxe muito legal de competição, né? Nossa, e é super horrível, né? Porque daí vira uma competição que é real, de fato, esses espaços estimulam que você tá ali num espaço de competição muito grande, e a pessoa acaba introjetando isso de uma forma muito complexa e difícil para si mesma, né? E aí nessa ela acaba embolando com tantas outras coisas. E em vez de ser um recurso de saúde, saúde mental, saúde física, fisiológica, enfim, se torna uma neurose. Né? Eu preciso bater a meta, eu preciso postar a fotinha no meu Instagram de que tá pago o de hoje. Eu preciso mostrar o resultado, eu preciso colocar foto de antes e depois. E isso tem que ser para ontem, não pode ser daqui 1 ano, 2, 3. Não, tem que ser agora. Amanhã eu quero meu corpo pronto. E isso vai se tornando um projeto fitness também de decadência da saúde mental, que a saúde mental vai descendo relativamente com esse corpo, que vai melhorando, que não vai, né, na verdade, porque essas pessoas trazem consigo ali a dismorfia corporal, na maioria das vezes, né, quando a gente está falando de uma Pois compulsão. é. Gabriel, vamos falar de dismorfia corporal. Quando o corpo vira sombra, né? De repente a pessoa tem lá um shape, né? O meu é depois dos 40 da barriguinha, que a gente faz de tudo, só não fiz lipo ainda para tentar ver se melhora, mas não tem jeito, né? O calinho sexual está aqui firme e forte, né? Gabriel, mas tem uma questão muito forte, a maior parte das pessoas não aceita como ela é. Sim. Né? E É muito interessante como isso é forte, né? Da pessoa, sabe, se ela é magra, ela não aceita que ela é magra, se ela é forte, sempre tem um que a melhorar, mas disso sempre está na dismorfia corporal, né? Onde a pessoa não aceita, ela não se enxerga como ela é. E não só não se enxerga como ela é, mas ela não aceita como ela é. Né? isso, Jorge, e pensando aqui também, puxando aqui para a psicomotricidade, né? Eu, como psicomotricista, aprendi que tem um movimento de intenção perante o mundo. Nós, sujeitos, né, desde o nosso desenvolvimento, é importante nós termos um movimento de intenção para com o mundo. Qual é a minha intenção para o mundo? Que eu, né, preciso fazer. A partir dessa pauta, eu vou me movimentar para construir algo. Então, eu coloco o meu corpo em movimento a isso. Então, quando a gente tem uma questão, né, social, da competição, que é muito marcante também, como a Ayla falou. Então, assim, quando eu estou competindo, eu estou em comparação com o outro, eu estou olhando para o outro, eu saio de mim, então eu sigo regras. Então, assim, a gente tem exemplos de corpos perfeitos, corpos que são aceitos. Então, eu saio do meu processo, eu começo a enxergar isso, né, no mundo, afora. Então, a gente tem o movimento contrário. Eu perco todo o movimento de intenção, eu perco toda a minha construção perante o mundo, eu perco a minha imagem refletida no espelho, ela é mais voltada para uma identificação com o outro, eu preciso atingir aquilo, e eu não acabo chegando à minha concepção, ao meu movimento próprio do mundo. Né? Eu vejo muito como essa questão. Então, a pessoa se enche de exercício, pesa tudo, né? Pega muito peso, né? Enfim, e bota isso ao extremo para fugir de algo de si próprio, do seu próprio, né, desenvolvimento. Tá. Léo, esse exagero, né? Me chama muita atenção, porque nesse cenário, que depois ele vai se desdobrar até no mercado das cirurgias plásticas, no mercado da estética, não é? Ele é tão curioso que o que reina nele é sempre uma insatisfação constante. Tanto é que às vezes a pessoa tem um corpo legal, tá bem, tá com saúde, todos os padrões de saúde estão bem, mas ela nunca está satisfeita, né?
O que é essa voracidade, né? O que é essa coisa, sabe? Nunca tá bom, né? Nunca tô contente com quem eu sou. Exato, somos grandes insatisfeitos, banhados pela liquidez do ser. Né? Vocês estavam falando do exercício, eu preciso partilhar uma história com vocês, gente. Eu vou ter que contar uma presepada que eu fiz. Manda. Uma vez eu me inscrevi na academia. Né? Desconfie de um homem que não tem uma pochetezinha, enfim. E aí, peguei na academia, a academia era nova aqui no bairro, né? Tudo os aparelhos novos, lustroso, aquele monte de gente e tal. Eu fui na parte de cima fazer aquele, acho que é elíptico, sei lá, lá fui eu fazer. E tava eu fazendo lá, nossa, de repente a academia toda tava me olhando. Eu falei, nossa, gente, eu tô podendo, né? Hoje que eu vou sair com o que eu quiser, tá ótimo. Projeto fitness, só que não, né? Aí chegou um instrutor e falou, oi, tudo bom? Eu falei, tudo. Então você tá fazendo ao contrário o aparelho. Adoro. Eu virei pra ele e falei que o ridículo também chama atenção, moço. E aí eu peguei, né? Fui uma semana. Tinha pagado um mês. Só foi uma semana. Eu não gosto de academia, gente. Não gosto de ir. Eu gosto de ir num parque, caminhar, enfim. Né? Mas eu acho que é importante a gente falar da vigorexia, que numa nossa sociedade, que é cada vez mais fast, cada vez mais líquida, segundo o Bauman, né? Uma sociedade contemporânea. Então, é comum essa tentativa cultural, espontânea, entre aspas, de manter a saúde física, tá? Mas tem uma cultura que foi se criando desse aperfeiçoamento corporal, né? Então, você fala sobre exercício, alimentação, saúde, você tem que acordar às 3 da manhã, fazer não sei o quê, a dieta do ovo, quando a lua é cheia, é tanta coisa que não dá tempo, né? Um padrão de sono, de trabalho, de lazer, ou seja, na perspectiva da nossa cultura ocidental contemporânea, permanecer com esse corpo e com essa corporeidade dentro de padrões de beleza e cuidar desse condicionamento físico é valorizado e visto como positivo. E o que mais me assusta nisso, Léo, né, é que isso virou um discurso estimulado pela área de saúde, né? Que é importante a gente ter saúde, é importante fazer atividade física, não há nenhuma sombra de dúvida. A gente percebe isso em casos de depressão, de transtorno de ansiedade, de outras patologias, o tanto que a pessoa ela dá uma centrada quando faz atividade física, né? Mas tem aqui um exagero, né? Porque esse discurso da saúde vem sendo paulatinamente distorcido por um discurso de vaidade, de arrogância, de competição, de uma sobreposição de uma moda perversa perante a vida do indivíduo, né? Não é, Ayla? Sim, eu acho que isso reflete muito do nosso campo interno, né? Das nossas demandas internas aí, dos nossos que estão arraigadas e enraizadas no nosso Ayla, inconsciente. posso ser cruel? A humanidade está sofrendo de complexo de inferioridade, bibio de Justo, 6 centímetros, sabe? Sabe, aquele bingolim de 6 centímetros quando está ereto, sabe? É isso que está rolando, cara. Né? Porque é tão infantil, é uma inferioridade que eu preciso provar, eu preciso ser aceito, eu preciso estar gostoso no rolê, né? super! E aí, agora Isso, que a né? palavra narcisismo ficou na moda, né? As pessoas colocam essas outras como narcisistas, mas na verdade elas estão extremamente fragmentadas. É uma busca infinita de validação. É uma validação que não é suficiente, nunca será. As pessoas falam, você tá linda, você tá bonita, seu corpo tá ótimo, não precisa disso, e a pessoa não consegue se sentir validada. Apesar de buscar isso, que validação é essa, né, que ela tá procurando? Que autoafirmação é essa? E quer jogar o corpo na sombra.
Ela está vivendo a sombra, ela não está identificada com o próprio corpo. E aí a gente tem a gente tem uma dissociação grave, né? Porque se você não reconhece seu corpo e não se harmoniza com ele, como é que a gente faz, né, Ayla? Pois é, joga lá o corpo na sombra e a sombra cospe esse corpo de volta, porque não é o que a sombra quer também. Ninguém quer, e no final a própria pessoa não quer o seu próprio corpo. É um desejo infinito pelo outro. Eu quero o corpo do outro, eu quero o meu corpo igual o da fulana, eu quero o meu corpo que nem o do ciclano. Então, assim, é um desejo infinito por um outro que nunca chega. Um futuro que nunca está escrito. Não, porque daqui um ano eu vou estar melhor. Chega um ano, a pessoa não se sente nada melhor. Não, daqui 2, e aí, essa busca incessante, o combustível uma hora acaba também, né? E aí essa pessoa cai num processo de se debater consigo mesma dentro da sua realidade. A sombra toma conta outra vez. É a E aí, idealização. Gabriel? A idealização é uma fantasia, né? Pode falar, vamos seguir nessa linha da idealização. Coitado, Gabriel. Eu peguei o medo. Desculpa, Gabriel. Não, fica tranquilo, fica à vontade. Não, é uma idealização, que por ser idealização, você nunca vai ser realidade, né? E cada vez mais é colocada uma idealização, né? A nossa sociedade, ela é colocada no modo e no verbo imperativo, percebam? Compre, faça, beba, male, quer dizer, arrumo a uma idealização que, por ser idealização, é impossível de se conseguir. Mas que sociedade é essa do delírio coletivo que acha que se pode conseguir algo que é da ordem da idealização? Ou que sociedade Exato, né? pueril? E o que é assustador é que isso virou produto, Léo. Virou mercado. Sim. É assustador a gente ver que isso é um mercado. E que as pessoas estão comprando esse discurso, e aí tem que tomar não sei quantos shakes por dia, tem que comprar um aparelho para dormir no aparelho lá fazendo abdominal. Eu vi um caso desses esses dias, eu falei, como é que é? Você dorme fazendo abdominal, criatura? Não, é para não perder. Ela começou a falar para não perder tempo. E aí, depois que lesiona a coluna de um jeito grave numa aula de crossfit, aí fica sem entender o que aconteceu. Né? Gabriel, quando a criança não se identifica com o corpo, né? Porque uma das grandes problemáticas da psicomotricidade e da psicologia do desenvolvimento perpassa por aí. Né? O que a gente pode pensar da pessoa que não se identifica com o próprio corpo, né? Que labilidade vai acontecer de consciência com essa pessoa, né? A criança, quando não se identifica com o corpo, ela não se vê como inteira, ela não se vê, né, em si, ela não se vê, ela sempre vê ela em reflexo dele, entendeu? Então, eu não crio o meu movimento. Lembra do movimento de intenção que eu estava falando? Então, assim, eu não crio o meu movimento. Se eu não tenho o meu movimento, eu não me reconheço nesse corpo, eu vou fazer o que o outro está fazendo. Então, a gente tem aqueles exemplos que, enfim, que eu sempre estou falando quando estou citando sobre criança, entendeu? Então, assim, tem uma bola aqui. Aí você vê um monte de adulto, né? Também não se reconhece, tem dificuldade de reconhecer outro. Chuta a bola, meu filho, chuta a bola, a criança fica assim, ó. Sabe, será que ela quer chutar a bola? Será que a gente está trabalhando com essa vontade? Deixa a bola e vê que mágica acontece ali, entendeu? Vê se ela vai, o que ela vai criar com aquela bola. Então, assim, esse movimento de não me reconhecer, eu acabo não reconhecendo também o que eu preciso fazer. O que eu, né, mais do que tenho o quê? Acho que é preciso. Né? Então, assim, cresce um adulto que eu não faço, né, o adulto que cresce, eu não faço o exercício é quem faz. Né? E você tem uma grande perca aí de identidade, você vai reproduzindo. Sempre o outro vai ser melhor. Né? Porque ele não é assim. Desculpa, gente, os dois gatinhos aqui se vi, estranharam.
Eu vi que teve um negócio de... Eu vi, eu tava tomando uma pauleira aí. Vai ver que um gato estava se Não, exercitando e o outro achou que não estava e foi cobrado. não, pior que eu não estava deitado, o outro foi azucrinar o bichinho que estava deitado e virou. Vamos malhar, eu falo, não vou. Os dois se estranharam aqui, né? Mas é muito curioso, né, Léo, pensar nisso como um mecanismo de dissociação, porque a gente está falando de uma compulsão que vem por uma vaidade, gerando, né, a partir do que o Gabriel falou, uma grande dissociação, ruptura de identidade, perda de filtro de consciência, de olha, isso aqui pode me prejudicar e muito. Né? A gente tem visto aí pessoas totalmente deformadas para ficar na moda. Eu acho tão bonitinha a turma da harmonização facial, sabe? Eu fico rindo aqui. Todo mundo com a mesma cara, todo mundo com a mesma sobrancelha, com a mesma bochecha. É tão bonitinho, gente. É tão sem vida, né? E o curioso, Léo, é que a pessoa que está vivendo isso, ela se acha pertencente ao movimento doentio que eu estou como todos os outros, né? Mas nunca é uma integração genuína, né? Porque é só casca. Não é. Isso é uma grande idealização, né? Uma vez eu vi num site de relacionamentos, músculos fazem você pegar uma menina, coração faz você conquistar uma mulher. Fui vomitar, depois de 5 minutos voltei. Ou seja, parte do princípio que primeiro que a palavra pegar eu já acho horroroso, né? É o ideal que o indivíduo seja forte, sarado, então musculoso. E isso me lembra, gente, eu vou trazer aqui o Lipovetsky, tá? Porque ele tem uma obra, ele traz um termo chamado hipermodernidade, né? Que é justamente a caracterização de uma era dos extremos, que vai extrapolar a pós-modernidade. Né? Então, por exemplo, os transtornos somatoformes, dismórficos corporais, desculpem, têm ligação com esse comportamento de cultuar o corpo. E cabe lembrar que a vigorexia tem ganhado espaço no meio acadêmico, mas ainda não é oficialmente reconhecida como um transtorno mental. Só que a gente vê uma consequência aqui muito clara, que quando vira exagero e vira compulsão, né, vamos retornar aqui a um livro que eu citei na última live do Edinger, né, Biblipsique, quando ele coloca principalmente a idolatria, né, um dos primeiros pecados, né, contra os 10 mandamentos. E a pessoa que está no vício, seja lá qual vício for, ela transforma o corpo nesse palco de idolatria, ela transforma a cocaína, ela transforma qualquer coisa nesse objeto de idolatria, né? Porque o processo passa a ser religioso. E é por isso que é difícil de largar, porque a pessoa projeta ali todo o sentido de vida dela. Né? A gente percebe isso muito claro. Né? Fala aí, Léo, mostra aí o livro. É esse daqui, ó, esse branquinho. Não sei se ele vai ser reimpresso. Alguns da Paulo estão para ser reimpressos. Né? E é interessante essa colocação dele, do autor, porque é o que a gente vê, né? O pessoal transformar o culto, tem até esse nome, né? Aí lá, culto ao corpo, né? Culto ao crossfit, né? Culto à beleza, né? Uai, virou igreja. Né? Virou um dogma, né? Eu tenho que seguir uma regra estrita, e assim, me traz muito um conto assim, antiguíssimo, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Esse retorno dessa madrasta má, né? Dessa madrasta que sempre está de frente para o espelho se perguntando se existe alguém mais bela do que eu. Ela chega a perguntar a si mesma, né? Esse reflexo do espelho, o outro ali, que é bem sombrio, sombra, existe alguém mais belo do que eu?
E a sombra se sente acuada em falar que sim, mas ela fala, não, claro que não, peraí. No dia que surge alguém, isso racha ela ao meio, né? Isso racha a madrasta ao meio. Porque é casca, né? A gente está falando de uma vivência só de superfície. Cadê a estrutura da personalidade que foi negada? Justamente, a gente está falando de um lugar muito enraizado nessas deusas, assim, eu tenho que chegar nesse status de deus, eu tenho que estar no lugar de sei lá, ser a magnânima, né, ou o magnânimo, o herói que salva, que é forte, que vai subir no seu cavalo e resgatar essa princesa, enfim. E a gente fica muito preso nesse lugar. Ainda é essa coisa super moderna, mas a gente ainda está num lugar super antigo também, nessa repetição de que o corpo vai emoldar a minha alma, e não vai. Né? A alma vai moldando o meu corpo. E é curioso, né? Porque a gente está discutindo estética. Né? Que estética é essa que dissocia a consciência? Né? É a grande questão que eu faço muito nos dias de hoje. Né? Que preço é esse que as pessoas têm pagado, transformando a busca de estética em vício, né? Porque a pessoa não tem outro assunto, né? Ela precisa daquilo ali, ela só fala daquilo. Né? Assim, que é um conteúdo super vendável, né, Jorge? Se a gente estivesse fazendo uma live aqui agora, do tipo, como ter o seu corpo perfeito em 10 passos, isso aqui tava bombando, isso aqui tava assim, em todas as redes sociais com o máximo de visualizações. Ok, mas é porque virou mercado, virou produto. Absurdo, né? E que produto é esse? Né? Que dissocia a consciência. Né? Não que cuidar da saúde seja ruim, pelo contrário, já falamos que é importante. O que nós estamos questionando é o exagero. É quando não existe outro assunto, é quando a pessoa, né, dá crise de abstinência se ela não for 7 dias da semana na academia, sabe que ela não pode comer uma proteína fora da dieta, que ela dá pânico. Né? A gente está falando do excesso desse tipo de atividade, né? Sem falar, né, nas milhares de pessoas sequeladas aí por procedimentos estéticos mal feitos, cirurgia plástica mal elaborada, onde a pessoa nessa fantasia, eu vou sair com a cara da Bette Davis, e não sai. Né? E aí vem aquela frustração de, poxa, a mágica não aconteceu. Né? Aquela fantasia que eu tinha, né, Gabriel, Léo, né, eu jurava que eu ia chegar na festa, ia dar um rodopio, ia ter 40 pessoas ajoelhadas à minha volta falando, chegou a delícia do rolê. Só que não, né? Tá? O que é esse mundo mágico que a gente tanto vive e que virou mercado? Virou mercado. E outra coisa que me assusta muito, Gabriel, Léo, né, é que a gente fala muito disso, foi um dos estudos feitos pela primeira turma da psicanálise, que o recolhimento das projeções vira depressão. A fantasia quando vai embora, né? E a rainha percebe que o espelho tem que mentir, porque senão ela vai querer quebrar o espelho, né? Ô, tia, você está envelhecendo, você não é lá essas coisas, não. Você não vai ser o gostosão da festa. A depressão, a melancolia, a depressão batem na porta. E aí, embora a pessoa seja até esteticamente perfeita, a falta de conteúdo faz ela, além de deprimir, cair na ideação suicida. A gente tem visto muita gente indo por esse caminho. Porque é um problema grave na atualidade, é o grau de investimento de energia psíquica nessa questão narcísica. Olha o tempo que a pessoa gasta para sustentar essa narrativa. A gente está falando de acordar 3 horas da manhã para ir para academia, gente. Tá doido. E aí, Gabriel? E aí, Léo? Você sabe que eu estou aqui pensando, juntando essas coisas, né? A Ayla trouxe os que ele escreveu, o Jorge agora lembrou disso, né? Falando sobre depressão e tudo mais, né? E o interessante é que quando o espelho retorna a pergunta, né, de quem é mais bela, né, se existe alguém mais bela que eu, ele diz que existe, ainda mostra
a primeira coisa que vem em mente é eu preciso aniquilar, eu preciso, sabe, matem a Branca de Neve, matem ela que é mais bela do que eu. Então, eu fico pensando, dentro dessa questão, né? O que a gente, como sociedade, está matando dentro da gente para poder ocupar esse lugar mais, sabe? Não, eu preciso ser mais belo, entende? Então, tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, é indicado, como o Jorge está falando, está trazendo, nós entendemos que é importante, né? Estamos falando dos casos que estão gravíssimos, entendeu? É importante nos casos de depressão, ansiedade e tudo mais, é recomendável a atividade física, mas no âmbito saudável do sujeito, né? Olhar para si também, né? É muito importante, sabemos disso. Só que, assim, a pessoa adquiriu um processo de depressão, né? E aí ela está em um ponto extremo, aí você sai de um e você vai para o outro, porque você não se encontrou em um lugar, você vai para o outro, ou seja, você começa a querer se encontrar naquela coisa dos exercícios, você vai aumentando, ali você começa a ver que assim, opa, aqui eu consigo ocupar um lugar de aceitação, eu estou tendo um corpo mais bacana, estou ficando mais forte, as pessoas estão me aceitando, e aí você acaba novamente indo por um outro caminho de extremidade, se afastando de si mesmo, você vai, tá, e aí, e dentro, entendeu? Então, assim, você vai e tem uma hora que você não consegue dar conta, o ego não vai sustentar tudo. Como é que fica, né? Então, tem todas essas coisas também que já enviam. É curioso, Gabriel, porque eu estou pensando na questão que o Ehringer traz, né, trazendo para a nossa abordagem na questão da individuação. As pessoas agarram uma tábua de salvação, né, Léo? Né, no culto à beleza, eu quero grifar a palavra culto, o culto à estética, o culto ao corpo. Existe uma atitude excessiva onde a pessoa coloca toda a energia psíquica dela naquilo. Só sai com os amigos da academia, só vai na festa da academia, só socializa na academia, só namora na academia, né? E o bancão da academia é uma delícia de desconfortável, né, gente? Oh, meu Deus do céu, né? Léo, e a vida fica limitada se a pessoa se dá conta. Porque ela está transpondo, né? Ela está jogando uma idolatria naquilo ali, pervertendo a individuação dela e o sentido de vida dela. Exato. Eu acho que sempre chega a hora de eu trazer os Eu quero lembrar uma máxima do Frei Ivo Stoniolo, que a vaidade mata a individuação. Mata, tá ligado ao poder, não ao amor. Né? Sim, a madrasta manda matar e trazer o coração. Traga o coração dela para mim. Exato. Vocês falaram de espelho, vou dar uma outra indicação, gente. Esse livro aqui, ele tem um olhar mais arquetípico, mas ele é muito bom. Ele fala da questão do tratamento da alma ferida, né? E aí vai analisando pelas obras no espelho da psique. Esse também só dá para achar no sebo, tá? Mas é que essa coleção da Paulus eu tenho quase toda, gente. Falta só 5 para acabar. E o que acontece? Vigorexia. Ela também tem um outro nome, complexo de Adonis. Sim. E quem que era o Adonis? Conta aí para nós aí. Vamos dissecar o tal do Adonis. Pronto. Aliás, ele falou que hoje ele vai estar nos Relatinhas, viu, Jorge? Rapaz, fala que estamos descendo lá. Não, ixi, hoje a gente tem uma festa. Adonis, não vão não, tá? Se quiser descer pro nosso rolê, vai ter uma resenha aí de uns amigos aí. Desce para lá. Quem foi o Adonis? O Adonis, ele é um jovem, e ele era um jovem muito bonito, tá? E ele desperta o amor de duas deusas, de Perséfone e de Afrodite, né? Então, o que acontece? Afrodite se apaixona por Adonis. Os deuses gregos, eles poderiam ter amantes, mas não poderiam ter amantes fixos, tá? Coisa sem graça, como assim? Pois você tinha que bota para gerar no modo Stone, né? Okay. E aí o que acontece?
Ares, que também era amante da Afrodite, quando ele soube da traição da Afrodite, ele ataca Adonis e manda então um javali para matá-lo, né? E aí o javali ele mata Adonis e o sangue jorra ali, ele se transforma numa flor de anêmona. E a Afrodite, quando ela viu seu amante ali morto, ela tinge as rosas brancas de vermelho, né? E ele morto desce ao submundo, onde governa Hades e a Perséfone. Perséfone também se apaixona por ele. Tá? E isso vai causar ali uma rivalidade entre elas. É interessante pensar, porque às vezes eu ouço o pessoal falar: ai, Léo, Hades não teve filhos, Hades nunca traiu Perséfone. Mentira, gente. Hades traiu Perséfone e Hades tem filho. Perséfone. É a deusa da boa morte, mas enfim. Isso é outro ponto. Mas a gente pode pensar o que acontece nessa questão do Adonis, né, que vai dar o nome também aí, um outro nome conhecido da vigorexia. Tem um livro, estou tentando achar aqui, chamado Complexo de Adonis. O que ocorre? Você tem uma híbris. Quem é ofendido aí? Né? Nesse sentido. Enquanto um culto só de Adonis, eu penso em algo mais. Eu não penso no Ares, porque o Ares estaria uma pessoa belicosa. Eu penso na própria Afrodite e Perséfone sendo ofendidas, porque falta um amor e falta um cuidado com a profundidade do ser e com a alma. Fica totalmente superficial e ligado exclusivamente ao corpo. Então, eu acho que são duas deusas que são ofendidas. E aí é uma nêmesis na questão do exercício e de busca de uma idealização, né, quase numa loucura de Afrodite. É curioso isso, né? Porque a gente vê, essa é uma questão que perpassa em várias vezes, né? Quando você vai conversar com essas pessoas, é o vazio. Tem estética, mas não tem conteúdo. Não tem um borogodó de uma coisa gostosa, de sentar e falar, poxa, vou bater um papo gostoso. Depois até pode rolar um eco, mas, sabe, a pessoa só tem a beleza. Ela só tem a estética, não tem mais nada. E não é à toa que a gente tem visto casos como esse de pessoas que são até muito bem colocadas esteticamente, solteironas sozinhas, insuportavelmente, né, carentes, porque não vincula, né, Léo? Você está trazendo aqui um não vincular. Cadê o vincular? Mas para vincular você tem que ter corpo, você tem que ter identidade, tem que ter alma. E tem que ter coragem. Né? Quem jogar o jogo da vida. Exato, não vincula. Né? E a outra dinâmica relacional que eu queria trazer também para vocês é a própria Narciso e Eco. Tá? É como se essa pessoa estivesse só no lugar do Narciso, e se você, a enantiodromia nos fala, se você vivencia muito uma polaridade de uma situação, você vai vivenciar o extremo oposto na mesma intensidade. Né? E quando você vai para lugares mais profundos, se ela fica nesse lugar só narcísico, se você for para lugares mais profundos, você encontra justamente esse eco. Né? Essa eco, na verdade. Que fica só ressoando, fazendo, mas não está trazendo essa profundidade. E Eco também traz uma questão importante. Eco fala sobre silenciamento, né, de si. Entendeu? Porque ela só repete do outro. E ela mesma fica silenciando. Também, que está na proporção que você não escuta seu corpo, não tem identidade. Fica com a consciência debilitada, é natural que ocorra um silenciamento até da alma também, né? Exatamente. E o preço Essa é caríssimo. pessoa não vai ter. Né? E aí a dissociação, a gente está falando, gente, de uma dissociação, que é gravíssimo, que é o oposto da individuação. Né, Gabriel? Sim, sim. Sabe o que me veio? Jorge falou mais cedo um pouco, a pessoa se acha, sabe? Assim, aí agora pensando aqui com a fala do Léo, trazendo aqui, né? Assim, só para a gente pensar mesmo, sabe? A pessoa se acha, sabe? Assim, se acha, mas ela nunca se acha definitivamente, no sentido de encontrar, entendeu?
Então, ela vai se perder em muitos pontos, ela vai tentar se encontrar, né? Ela vai se achar num sentido mais egóico. Eu me acho que, tá, eu tô podendo, tá, mas na verdade não. Ela está se achando, está se encontrando, né, no reflexo dessa demora toda. É um jogo do complexo de inferioridade também, né? Ali extremamente polarizado, extremamente ativo, né? Pulsando a energia, porque daí essa pessoa, toda essa energia de vida dela vai ser voltada para esse lugar e o complexo se alimenta disso. E aí, de repente, ela, que nem o Jorge foi falando, o silenciamento da alma, assim, sabe? Já perceberam quanto esses ambientes fitness de academia não são extremamente barulhentos, né? Um volume super alto. Ali é para você não dar espaço para os seus pensamentos. A pessoa consome isso o dia inteiro. É o dia inteiro no celular procurando cirurgia, procurando o que eu quero fazer, vendo a vida fitness da blogueira XYZ. Falando, nossa, eu quero ser assim. Você acaba querendo morar nessa fantasia e silenciando tudo que tem dentro de você que vai contra esse lugar. Qualquer momento de silêncio para essa pessoa é extremamente trágico, é extremamente complexo, porque daí é onde esse complexo de inferioridade grita incessantemente, do tipo, você não é tão bonita assim, você não é a melhor. Aí lá é tão interessante que nessas horas a depressão bate a porta, aliás, ela não bate a porta, não, ela arromba a porta, pula para dentro, né, e chega arrebentando tudo. Não é à toa que essa turma são grandes indicativos de tendência, inclusive, a autoextermínio. Porque a pessoa da dissociação, infelizmente, a gente vê essa psicodinâmica. É aqui onde a gente vê aquela atriz, aquela pessoa que era uma blogueira, aquela pessoa que até foi cultuada socialmente, de repente querendo colocar fim à própria vida. É porque ela construiu esse cenário de não ter diálogo consigo própria. E aí não há, é um vazio que nada resolve ou contorna isso. É um vazio que não há o que tape, porque é uma falta de essência. Ela é só casca. É aquela crença infundada de que a beleza vai solucionar os meus problemas. E aí, quando acontece situações Exato, difíceis, vai facilitar a vida, vai nossa, gerar, fulana se né? matou, era tão bonita, mas ela era tão bonita, ela se matou, nossa, mas fulana estava tão bonita e morreu, como se fosse suficiente, como se eu chegasse na lotérica e falasse, então, eu queria pagar na beleza. Não, não é isso, assim, sabe? Só ser desse lugar da beleza não é o suficiente. E eu acho que é tão doído quando a pessoa percebe isso, né? Ela entende que ela está dentro de um padrão, mas isso não resolveu meus problemas. Peraí, como assim? E detalhe, o se achar não implica em ser. Né, a pessoa, né, a gente que olha de fala, poxa, bonita, né? Às vezes a pessoa não tem um pingo de simpatia, é chata pra caramba, você chega perto, ela não sabe nem te dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não tem um pingo de educação. É uma das coisas que mais me incomodava em academia, é isso, sabe? A galera lá 3 horas na frente do espelho, sabe? Para ver o tamanho do bíceps com fitinha, né? As caras e bocas, né? Você fala, cara, mas e aí? Cadê o vínculo relacional, primeiro consigo próprio, cadê o vínculo relacional com o meio? Né, Léo? Pronto, Acorda, Léo. bom, não, estava tentando aqui tirar, com certeza, e vai perdendo. Eu acho que é muito importante isso que a gente está falando, dessa perda do vínculo consigo mesmo. Né? Outra coisa, eu acho que é o que você está falando, outro problema relacionado com a vigorexia, né, é assim, ligado agora à questão do corpo físico, é a ingestão de esteroides anabolizantes ou hormônios. E vitaminas e suplementos e a galera tá vegetando para aumentar o braço, hormônio de cavalo, né, gente? Adivinha para onde é que vai para onde é que vão os fins nessa brincadeira? Né, eu tenho uma amiga, uma grande amiga ela é endocrinologista. Ela falou que a quantidade de jovens que chegam totalmente descompensados hormonalmente por excesso é uma coisa gritante, né?
Aí pele vai para o espaço, rins vão para o espaço. O que está tendo de gente aí com complicação renal grave por excesso disso. Tanto é que a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia começou a pedir, pelo amor de Deus, diga não ao chip da beleza. Depois de 15 anos, eles resolveram falar, não dá, sabe? Porque está virando um problema grave, problema crônico, né? Esteroides anabolizantes. E tem um mercado negro para esse tipo de coisa, que é uma coisa totalmente sem regulação, né? Qualquer E um é chega, enorme. qualquer compra, né? Exatamente. O cara tem que usar ferradura para querer aplicar no próprio braço, ele tem que usar ferradura para querer aplicar no próprio braço hormônio de cavalo, né, cara? O cara tem que gostar de comer ração de gato para querer, sabe? Né? Que ser é esse, né? Que fala, ó, isso foi feito para cavalo, você vai aplicar em você por quê, né? Anta. Esse, o objetivo seria essa hipertrofia muscular, mas idealizada, né? Entendeu? Léo, é tão interessante que é um idealizado, que a pessoa se acha bonita, ela chega na academia abaixo, mas a dona de casa que passa na rua e olha para aquilo e fala, Deus meu, que coisa mais feia. Exato. O que é essa beleza idealizada? É que a pessoa se acha e quem está em volta fala, meu Deus, o que isso virou, né? É um olhar e não se ver, né? Ou não se vê com amor, né? Exato. Mas se há uma híbris contra a Afrodite, você não vai se olhar com amor, mas você vai se lascar daí. Né? Se há uma híbris com a Afrodite, né? Eu acho que também. Qual é o problema aí? Eu falei do Adonis, pensando nessa dinâmica relacional Narciso e Eco. Quem é ofendido? É Eros, gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, 10 minutos, Jorge. Segundo, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, não briga com Eros, não, que você tá lascado. Eros é uma das forças principais, primordiais. Exato. E fora que a gente está no pecado da idolatria, que é quebrar o primeiro mandamento, né? Exato. Nada que é culto, que você está ofendendo o sagrado. O Edinger fala muito bem disso, né? E a gente está trazendo isso para cá, né? Os vícios têm a ver com isso, né? Vamos fazer a rodada final, gente. Como viver fora disso, né? Eu fiz as pazes com a minha barriguinha, com o meu calo sexual. Logicamente, a gente coordena para não deixar ela ficar grande demais, dá uma regulada, né? Mas o excessivo, né, gente? Tá? Eu queria que cada um de vocês falasse a sua percepção do que a gente pode fazer para não cair nesse excesso, né? Nessa coisa narcísica, vazia, fria, amorfa, para não dar de comer para o nosso complexo de inferioridade, né? E aí, Gabriel? Sempre em busca do caminho de si próprio, né? Eu falei lá no começo do movimento de intenção, né? Qual o meu movimento de intenção para com o mundo? Mas antes disso, o que eu quero? Para onde? Antes de eu me mover para tal lugar, o que eu, como pessoa, como sujeito, né? Onde eu quero ir, sabe? Eu acho que isso é importante se pensar. Tem um trechinho de uma música, a Beyoncé, em Pretty Hurts, ela fala sobre a beleza, como que isso dói. Então, ela reflete muito como que foi a vida desde nova no palco. Né? Ela até fala sobre a mãe ter que cobrá-la de sempre estar bela, sempre estar bonita, sempre se apresentar. Então, ela fala dos bastidores de vivenciar isso. Aí tem um trechinho assim que é interessante. Ó. Ela diz assim, a beleza dói. Mostramos o que temos de pior. Você tenta consertar algo, mas você não pode consertar o que não pode ver. É a alma que precisa de cirurgia. Então, né, deixa aqui. Eu adoro a Beyoncé, cara. Ela tem uma profundidade. Ela ganhou meu coração quando ela bancou o Cadillac Records para contar a história da Rita James e do Muddy Waters, né?
E é isso, né? Sim. A alma que precisa de cirurgia. Sim. Lindo, Gabriel. E aí, Ayla? Eu vou ser mais curta e grossa, assim, vai procurar outra coisa para fazer. Não dá para viver da casa para o trabalho, para a academia, porque a academia vira trabalho. Essa coisa de, não é terapia, mas é terapêutico. Não é. É um ambiente que estimula tanta competição, um ambiente escuro, uma música super alta, que você está ali sentindo extrema dor, e no outro dia você vai acordar com dor, não é terapêutico, é um recurso, né? É uma forma de alcançar algo, mas não é terapêutico. Então, assim, vai ter lazer, vai ter outros momentos, sair com os amigos, sabe? Desfoca. Pega essa energia e bota para fluir em outros lugares. Relembra. Eu acho que isso é importante. A gente esquece das coisas que nós gostamos. Relembre. Nossa, eu gostava tanto de ir para o parque, eu gostava tanto de nadar, eu gostava tanto. Então, resgata. Relembra, resgata, e aí volta para si. Não fica enraizada em 2, 3 lugares. Trabalho, casa, conta e academia. Não. Foca mais um pouco, vamos expandir essa timeline do Instagram aí, chega só de ver corpos perfeitos, vamos ver planta, vamos ver vídeo engraçado também, né? Vamos randomizar esse negócio. É isso. Maravilha. E aí, Léo? Então, a inconsciência de si causa uma híbris, né? Causa um pecado que ofende os deuses, e os deuses castigam, gente. E os deuses castigam na maneira de patologia. Olhe quem está falando em você, o que está sendo falado, trabalhe com você em profundidade, invista numa boa análise, num bom processo de conhecimento de si mesmo. Tá? Cuidado, qual é o Deus que você cultua? Obrigado. Gente, eu gosto muito de falar que a gente não pode cometer o pecado da idolatria, nem na religião, nem na política, nem na academia. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o investimento da nossa energia psíquica. Onde é que você está direcionando? A partir do momento que a pessoa fica limitada, que ela é só aquilo, ela é só um corpo, ela é só uma plástica, ela é só um. Né, é preciso rever a vida com urgência. É muita terapia, é rever os conceitos, rever os valores, para ver se salva alguma coisa. Porque esse caminho, gente, é muito trágico. Pessoa muito narcísica, muito vazia, né? O tombo é gigantesco. Né? Não é à toa que a gente fala de ideação suicida. Várias vezes a gente tem visto isso acontecendo. Até porque a pessoa que comete né, esse tipo de pecado, ela vai usar anabolizante, esteroide. Se fala para ela, olha, inventaram um medicamento ali, ela não pensa, é que nem um viciado em droga. Ela usa qualquer coisa tentando, né, o foco desse prazer aí, né, que é exagerado. Lembrando que a academia gera endorfina, gera essa coisa, tem um certo prazer de fazer essas atividades, e por isso vicia, né, tá? Elogio também vicia, nossa, você tá bem, mas cuidado, gente, cuidado com o falso ego, cuidado com o falso self. Olha para a sua individuação, a sua essência, onde é que você está. E você não pode ser só uma casca, senão você vai ser uma pessoa objeto. E aí todos os relacionamentos vão ser muito vazios. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ayla. Obrigado, Léo. E até a próxima semana. Até, tchau, tchau. Tchau.